Hoje nós vamos falar sobre as funções inorgânicas. Bom, as funções inorgânicas são os grupos de compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes. Os compostos inorgânicos são aqueles que não possuem o carbono como principal elemento, sendo formados por todos os demais elementos da tabela periódica. Há exceções, como por exemplo, o CO, o CO2 e o Na2CO3, que, embora apresentam carbono na fórmula estrutural, possuem características de substâncias inorgânicas. E as quatro principais funções inorgânicas são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. A gente vai começar falando sobre os ácidos, que são compostos covalentes, ou seja, que compartilham elétrons nas suas ligações. Eles têm a capacidade de ionizar em água e formar cargas, liberando o H+ como único cátion. Os ácidos podem ser classificados de acordo com a quantidade de hidrogênios que são liberados em solução aquosa e ionizam-se reagindo com a água, formando um íon hidrônio. Bom, a gente tem os monoácidos, que possuem apenas um hidrogênio ionizável, e um exemplo é o ácido nítrico. Já os diácidos possuem dois hidrogênios ionizáveis, e um exemplo é o ácido sulfúrico. Os triácidos possuem três hidrogênios ionizáveis, e um exemplo é o ácido fosfórico. A gente tem os tetraácidos, que possuem quatro hidrogênios ionizáveis, e um exemplo é o ácido pirofosfórico. Bom, os ácidos podem conter ou não o elemento oxigênio na sua estrutura, sendo assim, os hidrácidos, que não apresentam átomos de oxigênio, um exemplo é o HCl, e os oxiácidos, o elemento oxigênio está presente na estrutura do ácido, e um exemplo é o HClO. Bom, as bases são compostos iônicos formados por cátions, na maioria das vezes de metais, que se dissociam em água, liberando o ânion hidróxido. As bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas liberadas em solução. Então, a gente tem as monobases, que possuem apenas uma hidroxila, e um exemplo é o hidróxido de sódio. As dibases, que possuem duas hidroxilas, e um exemplo é o hidróxido de cálcio. As tribases, que possuem três hidroxilas, e um exemplo é o hidróxido de alumínio. A gente tem as tetrabases, que possuem quatro hidroxilas, e um exemplo é o hidróxido de estânio 4. A gente também pode classificá-las de acordo com a sua solubilidade em água. As solúveis são bases de metais alcalinos e amônio, e um exemplo é o hidróxido de cálcio. As pouco solúveis são bases de metais alcalinos terrosos, e um exemplo é o hidróxido de bário. E as praticamente insolúveis, que são as demais bases, e um exemplo é o hidróxido de prata. Bom, já os sais são compostos iônicos que apresentam, no mínimo, um cátion diferente de H+, e um ânion diferente da hidroxila. Os sais são formados por uma reação de neutralização, envolvendo um ácido e uma base. Reações de neutralização geram como produtos sais e água. Sais são substâncias sólidas, geralmente higroscópicas, que absorvem água, que possuem elevadas temperaturas de fusão e de ebulição, porque têm estrutura cristalina. Sais neutros são produtos de uma reação de neutralização completa, em que todos os íons H+ se combinam com os íons da hidroxila. Já os sais ácidos são produtos de uma reação de neutralização parcial entre um ácido forte e uma base fraca, em que nem todos os íons H+ presentes no meio foram neutralizados. Agora, os sais básicos são produtos de uma reação de neutralização parcial entre um ácido fraco e uma base forte, em que nem todos os íons de hidroxila presentes no meio foram neutralizados. Agora, a gente vai falar sobre os óxidos, que são compostos binários, iônicos ou moleculares, que têm dois elementos. Possuem oxigênio na sua composição, sendo ele o elemento mais eletronegativo. E os óxidos, eles são agrupados segundo seu comportamento químico. Então, a gente tem os ácidos, que em solução aquosa reagem com a água e formam ácido. E um exemplo, a gente tem o CO2. Os básicos, que em solução aquosa alteram o pH para maior que 7, e um exemplo é o óxido de lítio.
Os nêutrons, alguns óxidos que não reagem com a água, e um exemplo é o monóxido de carbono. Os peróxidos, que em solução aquosa reagem com a água ou ácidos diluídos e formam água oxigenada. E um exemplo é o peróxido de sódio. E os anfóteros, que podem se comportar como ácidos ou bases. E um exemplo é o óxido de zinco.